Olá, queridas crianças, iniciamos agora os conteúdos do nosso quarto mês, né? Com o nosso conteúdinho de ciências, onde nós iremos falar sobre o ar, né? O ar que é tão importante na nossa vida. Ele que está em todos os lugares, nós sabemos, né? Dentro do nosso corpo, dentro da água, onde quer que nós vamos estar, o ar vai estar sempre presente, está à nossa volta, não é isso? Nós sabemos que nós não podemos vê-lo, nós não pegamos, né? Mas nós sabemos que nós precisamos do gás oxigênio que está presente no ar, né? No gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, que é indispensável à nossa vida, não é isso? Então, o ar a gente fica, o ar ocupa lugar no espaço, né? O ar é tão importante assim, se eu não posso pegar, se eu não estou podendo, né? Então ele existe, olha. Por exemplo, a gente pode perceber a presença do ar, o ar existe, o ar ocupa um lugar no espaço, por exemplo, quando a gente enche uma bexiga dessa, no interior dela, por exemplo. Eu não vou encher agora porque minha boca, vocês podem estar até observando, tá meio estranha às vezes até minha fala por conta que o potó mijou aqui, né? Ainda tá um pouco, tá inflamado. Então, quando nós podemos perceber a presença do ar, gente, por exemplo, numa bexiga dessa, quando a gente enche ela, a gente percebe, né, que tem no pneu da bicicleta, no pneu do carro, quando você enche, você observa que ele ocupa, sim, lugar no espaço, que o ar existe. Depois nós temos a camada de ar que envolve a Terra, ela chama-se atmosfera. Essa camada aqui, ó, que fica aqui, ó, em cima, é chamada o quê? De atmosfera. E vocês são convidados a observarem na imagenzinha que está aparecendo aí para vocês, que ela representa as camadas da Terra, não é isso? As camadas da atmosfera, desculpa. Nós temos a camada mais próxima, como vocês podem observar, é a troposfera, que ela fica a 20 quilômetros do planeta Terra. Vocês podem estar observando direitinho na imagem. Em segundo, nós temos a estratosfera, que é 50 quilômetros mais de distância do planeta Terra. Depois nós temos a mesosfera, com 80 quilômetros de distância do planeta Terra. Temos a termosfera, né? A mesosfera, desculpa, com 80 quilômetros de distância. A termosfera, com 600 quilômetros de distância. E a última camada que nós vamos ter é a exosfera, que é acima dos 600 quilômetros, tá certo? Então, são as camadas da atmosfera. O ar da atmosfera ele é formado por uma mistura de gases, como nós sabemos, né? De vapor de água e de partículas diversas, como, por exemplo, a poeira, né? Então, o ar da atmosfera é formado dessa forma, inclusive até pela poeira, como a gente acabou de ver. E os gases que existem em maior quantidade, né, no ar atmosféricos, aqui, né, é o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, certo? O gás oxigênio é o mais importante para nós que somos seres vivos, para os animais, para as plantas, certo? É o gás oxigênio, cujo símbolozinho é o Ozinho, né? 2, e o 2zinho do lado. É o gás mais importante para os seres vivos. Depois nós temos também o outro gás, o nitrogênio. É o mais abundante na atmosfera, que mais tem, digamos assim. Cujo símbolo é o Nzinho maiúsculo 2, como a gente pode estar observando aqui. Depois o gás carbônico. Ele existe em pouca quantidade na atmosfera, o gás carbônico. Mas ele tem uma grande importância. Nós sabemos que ele é usado pelos vegetais na produção do seu próprio alimento, né? Através do processo de fotossíntese. Nós sabemos que por meio desse processo, as plantas e algas, elas retiram o gás carbônico da atmosfera e liberam o gás oxigênio, que é o gás responsável na nossa respiração, importante pra gente, tá certo? Depois nós temos os ventos, vamos falar agora dos ventos, né? Os ventos formam as ondas. Quando o ar se movimenta na superfície do mar, né? O ar se movimenta na superfície, né? Na parte superior da água, né? No mar, causa um deslocamento da massa de água que chamamos de ondas, que é o que formam, né, as ondas do mar. E a velocidade e o tamanho dessas ondas do mar dependem da intensidade do vento, tá certo? Então, nos dias de muita ventania, obviamente o mar vai ficar mais agitado, né, com ondas bem grandes mesmo. Com a calmaria do tempo e o vento mais suave, as ondas também irão se abrandando, irão também ficar mais calmas, né? Então, gente, o tamanho das ondas do mar, elas dependem basicamente de 3 fatores. Elas vão depender do vento, do encontro das ondas e da forma do litoral.
O principal, né, o primeiro, o vento. O vento, né, que é o ar em movimento. O vento em regiões, como nós acabamos de ver, em regiões de maior ventania, com certeza as ondas também serão bem maiores. É isso? Depois nós temos o encontro das ondas. As ondas, elas são massas de ar que se movimentam pela água, né? E quando duas ou mais ondas se unem, nós sabemos que a energia se soma, né? Criando uma onda ainda maior. Então, isso a gente percebe bastante no Havaí, a questão dessas ondas gigantescas, tá certo? Porque há uma união, né? O encontro das ondas, certo? Então, o outro fator, então, o primeiro qual foi? O vento. O segundo, o encontro das ondas. E o terceiro é a forma do litoral, né? O espaço. Porque se o espaço for bem extenso, claro, as ondas vão se propagando, né, em direções melhores, mais nítidas. E se houver muitos recortes, a onda enrosca em partes da Terra, com certeza, né? E perde um pouco da energia e assim diminui de altura, intensidade, há uma calmaria melhor. Depois nós temos os tipos de vento, né? O vento, gente, que é tão importante na nossa vida, nós sabemos que ele tem grandes utilidades. Por exemplo, nesse período nós sabemos que as crianças utilizam muito para empinar pipa, o vento que é utilizado muito pelos navegadores, né? Isso, nos esportes, como asa delta, o vento é utilizado na nossa casa para secar a nossa roupinha, né? Embora nós estejamos num período quando a gente está no inverno, mas colocar uma roupa no local que esteja ventilado, essa roupa vai, aos poucos, ela vai secando. Então, o vento. Então, existem diferentes tipos de ventos, certo? E eles são classificados de acordo com a sua intensidade. Nós temos a brisa, um tipo de vento. O vento alísio, temos o ciclone, furacão, temos os tornados e o vendaval. Tá certo? Como a gente acabou de ver, eles vão ser classificados de acordo com a sua intensidade. A brisa. Gente, a brisa é um vento fraco, né, e agradável. Ela pode ser marítima ou terrestre. Depois nós temos o vento alísio. O vento alísio, ele é brando, é um vento brando, calmo, assim como a brisa, mas ele é persistente, né, demora por mais tempo. O homem, ele adora o vento alísio, porque esse tipo de vento, ele é propício para a navegação, também na prática de alguns esportes, como por exemplo, asa delta, e também, principalmente agora no período que nós estamos, nesses meses agora, os meninos utilizam para empinar pipa, tá certo? Depois, o vento, ele pode ser também, gente, como a gente estava vendo as utilidades, né? Tem várias utilidades, mas o vento também, ele pode ser prejudicial a nós, seres humanos, e também prejudicial à vegetação, às plantas. Ciclones, né? Vamos falar agora dos ventos que são prejudiciais, que prejudicam, que podem destruir até uma cidade inteira. Ciclones são tempestades com ventanias muito fortes que nascem sobre as marés de água quente e a sua velocidade pode alcançar até 300 km por hora. Certo, gente? Então, observem, imaginem esse ciclone, mais de 300 km por hora. Então, o furacão ou tufão, também ele é um ciclone, gente, certo? Um vento muito forte, destruidor, porque ele atinge uma velocidade superior, quer dizer, mais do que 300 km por hora. É formado por ventos muito fortes, que sopram em forma de espiral, certo? Eles ficam assim, girando, ó. Por isso que eles são muito destruidores, muito perigosos, como vocês podem, inclusive, estar observando também na imagenzinha, tá certo? Os tornados. Os tornados são tempestades de ventos e chuva, que eles se iniciam no interior das nuvens, tá certo? Eles podem atingir uma velocidade de 300 a 480 km por hora. Então, imaginem, e podem estar também observando as imagens, né? Os ventos dos tornados, eles funcionam como um aspirador de pó. Né? Eles sugam tudo que eles encontram pelo caminho, tudo, né? Por isso que é uns ventos assim destruidor mesmo, destroem, é perigoso para as pessoas. Quem está por perto, no caso o tufão, o furacão, ele é a forma de aspiral, né? Se você chegar lá, você vai entrar lá para dentro, tipo, vai ficar o quê? Girando. O tornados não, o tornados ele já é um aspirador, já funciona como um aspirador de pó. Ele lhe suga a pessoa para dentro, fica aquele vento enorme, né? E é o vento mais forte dos fenômenos meteorológicos, tá certo? Tornados.
Depois nós temos o vendaval. O vendaval é um vento forte com um grande poder de destruição. E ele chega também a atingir uma velocidade de 150 km por hora, certo? Então, os tipos de vento, existem aparelhos que são usados para medir, né, a direção e a intensidade e a velocidade, né, dos ventos, que são muito importantes nos aeroportos, por exemplo. Então, existem esses instrumentos, aparelhos, que são usados nos aeroportos e pelos navegadores. Instrumentos esses que lá no conteúdinho nosso de história, as pessoas, os navegadores, puxando o nosso conteúdinho de história, eles morriam de medo do mar, lembram? Por conta disso, porque eles desconheciam, não havia ainda, certo? Esses instrumentos que hoje nós temos. Nós temos esses aparelhos que são usados para medir a velocidade e a direção do vento. Vai ter a biruta, o anemômetro e o catavento. O anemômetro, ele vai medir a velocidade do vento, né? De acordo com a velocidade dos ventos, é possível dizer quando há uma massa de ar a chegar a um determinado lugar, certo? Quem vai dizer que aquela massa de ar está próxima a chegar ali vai ser o anemômetro. Depois, ele é usado nos observatórios e aeroportos, viu, gente? Nos aeroportos é muito importante o uso desses instrumentos. A biruta, ela indica a direção do vento, a biruta. E é indispensável nos aeroportos, porque os aviões eles só podem aterrissar voo, eles só podem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao vento. E quem é que vai dizer isso? A biruta. Então é importante. Nos aeroportos a biruta é indispensável. Porque os aviões só podem aterrissar, né? E levantar voo no sentido contrário ao vento. E só quem vai dizer isso é a biruta. Atenção. Depois nós temos o catavento. O catavento, ele vai indicar a direção do vento. Essa direção que nós sabemos, né? São os pontos cardeais. Ela pode ser norte, sul, leste ou oeste. Certo, gente? Então, meus amores, não esqueçam. Lembrando, os tipos de vento, quais são? Lembram? Brisa, vento de alísio, furacão, tornados, vendaval. Os instrumentos que são usados para medir a velocidade e direção dos ventos. Biruta, anemômetro e catavento. Então, vocês agora são convidados a pegar o livrinho de ciências nas páginas 76 a 82. Vocês irão ler esse conteúdinho. Logo em seguida, façam uma atividadezinha caprichada daquele jeito. Letra bonita. Página 85, 83 a 85.